Vamos olhar primeiro a ferramenta de concordância, ou chamada Keywords in Context, que tem o seguinte conjunto de configurações. Eu posso procurar palavras. Eu estou aqui. Então vou procurar Bolsonaro. Vem Start. E ele está procurando no meu corpus, aqui o hit, todas as ocorrências. Naturalmente, como é uma hashtag que tem a ver com o Bolsonaro, vai ter muitas ocorrências, que aqui é o número de ocorrências, hits, ocorrências, 2.258, bastante. Aqui estão todas as ocorrências. E a ideia da concordância, ou Keywords in Context, é mostrar determinada palavra e o seu contexto imediato, ou à direita ou à esquerda. Aqui estão todas elas, tal. Mas daí reparem uma coisa. Eu tenho words, case e regex. Regex quer dizer regular expression. Words significa que eventualmente eu posso colocar mais de uma. Então, por exemplo, vou colocar Bolsonaro vou fazer uma nova pesquisa. Então, ele só me buscou quando houve, daí caiu bastante, né? 148. Quando houve Bolsonaro a exata ocorrência das duas palavras nessa ordem. Tá? Por outro lado, eu posso, usando Word, encontrar uma palavra a partir do sinal de asterisco, no qual eu vou, por exemplo, eu estou interessado em ver se as pessoas chamaram ele de criminoso, falaram que ele fez um crime. Então eu posso escrever crime, colocar o asterisco, e daí uma palavra que começar com crime e tiver uma continuidade, ela vai ser capturada. Start. Então tem crime, tem 898, vamos ver o que mais aparece. Criminoso, crimes, o uso do asterisco nos permitiu isso. Mas daí reparem uma coisa, tem tanto crime em maiúscula quanto em minúscula, deve ter também só com uma das letras em maiúscula ou minúscula, né? Isso daí seria algo que afetaria se eu marco case. Se eu coloco case e coloco crime em maiúsculo aqui, ele só vai buscar as ocorrências de crime quando realmente tiver tudo maiúsculo. Então reparem que o número de ocorrências cairia. Vou desmarcar case. Então veja, com o case deu 134. Sem case deu muito mais, porque daí pega todas as ocorrências. O case se eu quero que o programa entenda o maiúsculo e minúscula como algo importante. Outra coisa interessante é que eu posso fazer usando o Word, a ideia de palavras, uma busca para ver se existem ocorrências que são, por assim dizer, associadas, ligadas no mesmo termo. Vamos aqui mostrar um exemplo disso que eu estou falando. Eu quero procurar se tem bandido e também criminoso. Start. Olha, então reparem,
ele está procurando na mesma linha isso, então ele achou aqui bandido e criminoso, né? Tá. Acho que words, né? Tá. Bandido e criminoso. Agora, uma regular expression. Eu vou falar pouco de regular expression, mas assim, existem várias regular expressions que são jeitos de você escrever que a linguagem da máquina vai entender. Mas eu vou dar uma que é muito interessante e bastante válida de ser usada, que é a ideia de você às vezes usar um ponto para substituir um caractere. Então, por exemplo, algumas pessoas devem ter escrito pedófilo com acento e outras não. Mas para todos os efeitos, é mais ou menos a mesma ideia e eu de repente posso querer todas essas ocorrências. Então eu poderei fazer o seguinte: escrever pad ponto fill. Então ele vai estar pegando todas as ocorrências que vai ter disso tudo, tanto com acento como sem acento. Então a linha, reparem, está buscando. Então aqui, pedófilo é sem acento. Vamos lá, certamente a gente vai achar alguns com acento. Aqui, por exemplo, já está com acento. Então, uma regular expression pode ser desse tipo. Bom, continuando aqui nas configurações, eu posso ter todas as ocorrências como amostrar. Pode ser, às vezes, quando a gente tem um corpus muito grande, a amostragem pode ser válida para efeito analítico, né? Aqui, o tamanho do contexto da palavra que nos interessa. Eu estou aqui com 10 tokens, né? Então tem 5 aqui e 5 aqui, mas eu posso diminuir. Vou diminuir para 5. Olha, 6. Então reparem, diminuiu o que aparece aqui. Vamos também agora notar, há algumas opções avançadas de pesquisa, mas eu não vou entrar porque é realmente bastante específico. O que é interessante é essa questão de como estão as palavras aqui. Deixa eu fazer outra busca. Criminoso. Start. E estou aqui. Criminoso. Vocês reparem que está pegando criminoso. Criminoso. Mas pode ser que eu estou aqui destacando, ele está me classificando o que ele pegou pela frequência a partir da direita dessas três palavras, a 1, a 2 e a 3. Então tem isso. No caso, então as três palavras mais criminoso não pode permanecer. Isso acaba acontecendo muito quando tem muito retweet na nossa análise, que deve ser o caso aqui. De qualquer maneira, analiticamente, a coisa interessante é a possibilidade de nós ficarmos observando o nosso texto, o que as pessoas produziram, e tentar ficar encontrando padrões nele para entender melhor a discussão e tirar sentido dela, né? Digamos assim, a graça dessa ferramenta e outras é essa. Eu posso, aqui se vocês reparem que também está coloridinho, né? E está ordenando por essa ordem, mas eu posso ordenar por uma ordem diferente, da esquerda, e assim por diante, com algumas mudanças. Eu peguei isso e quero copiar.
Eu vim aqui e cliquei, selecionei, aí eu posso dar um Ctrl C, ir para um programa como o Word e colar. Você está vendo que está colando aqui e tal. Bom, mas voltando no Anticonc, digamos que aqui nas minhas Keywords in Contest, eu sei que isso é RT e todos esses não me interessam tanto. Digamos que eu só queira as ocorrências únicas para efeito analítico. Eu posso selecionar como eu fiz aqui e apagar. Posso ficar apagando. Eu não quero multicriminoso. Apago. Eu posso apagar aqui nessa ferramenta. Eu não quero ir, por algum motivo não quero isso, tal. Posso ficar apagando as ocorrências, selecionando de outro jeito, copiando e colando para algum outro lugar. Ou alternativamente salvando isso daqui, que vai salvar isso num formato de TXT, que daí eu poderia importar para o Excel, o próprio Word, né? Então esses são os dois jeitos de ficar tirando o que nós produzimos do programa e, enfim, temos ele em outro lugar para manejar. Claro, eu vou ficar tentando, como eu disse, procurar os padrões, procurar formas específicas de linguagem que apareceram aqui, e vou ter um elemento para dar continuidade a uma reflexão, a uma análise com o meu material de mídia social, né? Agora vamos para a ferramenta Plot e vamos ver uma coisa. Muito parecido em termos de das configurações, só que ela tem uma pequena diferença, que é a ideia de mostrar pra gente, eu vou usar novamente o termo criminoso, as ocorrências da palavra. Aqui tá todas as ocorrências. Aqui no plot zoom, deixa eu aumentar, colocar talvez 3. Aqui vocês notam que aumentou o que seria a representação gráfica do nosso corpus, né? E cada uma dessas coisinhas é uma ocorrência do termo em questão, ou alguma expressão, tal, de modo que nos dá algo interessante para a gente pensar como um termo vai aparecendo num determinado texto, né? Eu vou também mostrar agora como isso serve para nós fazermos comparações, mas para isso vai ser válido eu estar com mais um corpus, e o que eu vou fazer é, seguindo os passos iguais àquela outra importação, eu vou importar o corpus de tweets da última semana do Janones e o corpus do Carlos Bolsonaro também da última semana da eleição. E daí eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante em termos da ferramenta Plot. Agora que eu já estou com o texto dos tweets do André Janones e do Bolsonaro aqui à direita, e eu, enfim, compus um corpus com esses dois, vocês vão ver o que ocorre quando eu procuro uma palavra nesses dois textos que compõem o corpus. Então, eu vou procurar primeiro Lula. Deixa eu colocar em vermelhinho, vai. Aqui o Lula.
Vem aqui, muda a cor que vai aparecer, Lula, e dou Start. Daí ele está procurando as ocorrências de Lula nos tweets do André Janones e do Carlos Bolsonaro. Encontrou. Então reparem, como até era esperado, o Janones menciona muito mais o termo Lula. Deixa eu aumentar também o plot. Agora, reparem que tem o plot zoom aqui, que eu acabei de aumentar, né? E tem overlay. Overlay é a possibilidade de eu colocar outro termo com outra cor e ficar aqui. Então eu vou colocar Bolsonaro. Vou colocar em azul, overlay, overlay marcado. Vou mudar o termo Bolsonaro e buscar. Reparem que coisa interessante se mostra aqui. O Carlos Bolsonaro quase nunca, na verdade não há nenhuma ocorrência de Bolsonaro nos tweets dele, né? Ele fala muito mais Lula, tá? Isso daí tem diferentes possibilidades de entender. Talvez ele esteja falando ou se referindo ao Bolsonaro muito mais em imagens que não são textos, vídeos, e portanto o texto é menos. De outro lado, outra possibilidade interpretativa é a questão de campanha negativa. Provavelmente ele está, em todas as ocorrências de Lula, ele não está falando exatamente bem do Lula. Tá. Bom, podemos ver se o Bolsonaro também é chamado de Jair, né? Vamos então fazer mais um overlay. Vou fazer um overlay agora laranja como Jair. Start. Bom, o Janones, sim, por vezes menciona Jair, mas novamente aqui não encontramos. E isso daí nos está sendo mostrado por essa ferramenta aqui, né? Ela está dando uma distribuição por dispersão e uma distribuição normalizada, ou seja, há mais textos do Carlos Bolsonaro, mas eles estão aparecendo aqui igual. Se eu quiser desnormalizar, eu venho em Tool Settings, em Plot e tiro a normalização. Vou colocar para vocês verem o que vai acontecer. Desculpa, eu realmente vou ter que refazer para ficar clara a ideia para vocês. Então, primeiro Lula. Opa. Sim, aqui já ele recuperou os resultados. Então vejam, o corpus do André Janones é muito maior e numa distribuição, ou melhor, numa representação não normalizada, ele nos mostrou essa diferenciação e como isso ocorre. Normalizado, eu posso voltar, normalizado é mais interessante, pego aqui. Aqui também existem outras alterações a serem feitas e uma em particular é útil, que é a questão de quando eu quero tirar esse dado daqui, a forma que eu tiro. Se eu quero tirar como gráfico, o que às vezes pode ser interessante, eu tenho que vir aqui em Graphic View, né? Daí vou vir novamente, aqui vou fazer a mesma coisa, só para ele repetir. E daí reparem, eu tenho aqui aquelas distribuições que eu poderei particularmente exportar. Eu vou deixa eu só ver se é exportar mesmo ou salvar. Acho que salvar é que é o mais adequado. Sim, salvar.
eu fui no salvar esse resultado e plot results. Deixa eu colocar plot results aqui do salvar. E isso daqui poderá ser importado para um arquivo qualquer Agora, estando no Word, eu posso vir em inserir imagens desse dispositivo. E encontrar onde eu salvei o meu plot e inserir. Eventualmente eu posso colocar depois, criar alguma legenda ou retrabalhar um pouco mais esse resultado gráfico das ocorrências, determinadas palavras dentro dos dois conjuntos de texto que compõem o meu corpus, né? Bom, agora vamos ver a ferramenta File, mas vamos voltar ao corpus do Bolsonaro. A ferramenta File é bastante simples e ela tem a ideia de, uma vez que eu estou com algum termo, eu posso buscar ele. Vou escrever fora Bolsonaro e ver se aparece muito. Está buscando, aqui mostra o progresso, né? Aqui mostra todo o texto do corpus. No caso, esse corpus é composto de apenas um conjunto textual. Então, vamos ver. Ele achou as ocorrências. Essa ocorrência do jeito que está, ele não achou. Deixa eu buscar como hashtag. Olha, então, note que ele achou aqui, né? Ele achou 294 e ele foi anotando no corpus que está aqui. Ele vai, eu vou poder ver as outras ocorrências coloridinhas. Ele vai anotando onde isso apareceu. Isso é uma ferramenta às vezes interessante para ficar consultando algum termo que aparece, onde ele aparece, né? Olhando o corpus como um todo. Bom, agora vamos pegar a ideia da ferramenta cluster. Um cluster é o que? É um conjunto de palavras, pode ter também palavra com regular expression, né? E eu coloco aqui, vou colocar criminoso. Ele vai nos dar, conforme o tamanho do cluster e a direção das palavras que vão seguir a essa que eu coloco aqui, as combinações que aparecem. Então vamos ver. Criminoso e não, criminoso é assassino, criminoso espaço isso, criminoso nojento teu. Aqui está 3 palavras porque eu escolhi uma ordenação, os clusters de 3, com uma frequência mínima de 1, pelo menos tem que ter pelo menos uma. No caso, o mínimo de range aqui quer dizer o número de arquivos do corpus. Como eu só tenho um está exatamente bem. Aqui ele está me ordenando pela ordem da frequência, mas eu posso alterar para outros tipos de ordem, né? E aqui está a posição. Eu estou com esse cluster assim, mas eu poderia fazer à direita. Então vamos lá, criminoso,
Daí reparem o que acontece. Tá aqui, pedófilo é criminoso, bode esquerda é criminoso. Eu estou buscando em relação a esse termo, pode ser outro, os tipos de combinações mais frequentes. Eu posso aumentar o tamanho do cluster para, por exemplo, 4. Vamos ver as combinações com 4. Ser pedófilo é criminoso, doente mental, Bolsonaro é criminoso, etc. Tá? E poderia, por exemplo, infelizmente aqui eu não consigo apagar, como acontece, como a gente já viu no Keywords in Contest, né, na concordância. Mas eu poderia, se quiser, selecionar aqui, copiar e passar para um arquivo de Word, apagar essas ocorrências que não fazem muito sentido, né, em relação ao que me interessa e trabalhar. Também posso, como sempre, salvar os resultados dessa visualização dessa tabela e depois exportar. Posso diminuir o número de visualizações, coisas assim. Essa é a ideia da ferramenta Cluster, que ela vai dar sobre um termo que a gente quer as combinações, os maiores tipos de combinações possíveis. É outra coisa que naturalmente nos ajuda a tentar encontrar padrões. Agora, Ngram tem uma ideia um pouco parecida, só que em Ngram eu não uso o termo, eu uso a combinação. Então, ele vai nos dar, por ele, quais são as combinações que mais ocorrem. No caso, aqui no Ngram 4, aconteceu isso, e se eu coloco 5, vamos ver quais seriam. Esquina, tirei o capacete, olhei, tudo mais. E aqui eu estou com essa frequência também, a ordem por frequência. Arranjo, como eu disse, é o arquivo e é um só deles, né? Outra coisa que é interessante a propósito da ferramenta Ngram é a ideia de a gente ter a busca de slots, open slots, que seriam aberturas, palavras qualquer tipo de palavra. Então eu vou fazer com o Ngram uma busca com uma open slot. E daí vocês vão ver capacete, esse maisinho aqui, essa é a open slot. Tirei, aqui deve ser O, aqui tirei, vamos ver o que é aqui. Desculpe, aqui eu vejo o contexto, é ele, né? E olhei, tá? Deixa eu estar em. Se você tá com Shift apertado e clica na palavra, ele vai lhe mostrar, vai abrir aqui as ocorrências, meninas ou bonitas, meninas novas, diferentes. É isso que significa esse open slot. Você, como sempre, pode selecionar tudo, dar um Ctrl+C e copiar, ou vir aqui e salvar essa tabela para eventualmente usar em outro espaço. Tá? Então essa é a ideia do open slot. Pode ser um, pode ser dois, tal. Em relação a colocação, tem a ideia de você colocar determinada palavra, vou colocar Bolsonaro, e buscar, o programa buscar para você as combinações mais frequentes dessa palavra, com os termos, né? Termos que, no caso, o Windows Span quer dizer 5 para a esquerda e 5 palavras direitas de distância de determinado termo. Então, Bolsonaro, ditadura, vamos ver ditadura. O que Bolsonaro, ditadura, né? Tá. Então, tem aqui Bolsonaro, ditadura. Aqui são as palavrinhas que tem mostradas. A gente volta aqui em Collocate ditadura, a gente vai ver que geralmente 44 está à esquerda
a palavra ditadura do termo Bolsonaro e uma direita, e aqui é o total. Isso é frequência, o grau de proximidade, range é como só temos um arquivo. Aqui eu estou colocando um limite de busca de 5 para a esquerda e 5 para a direita, palavras das associações, o grau de likelihood, de proximidade e tal. Né? Tá. Bom, agora o Word. A ferramenta Word nos permite produzir uma lista de palavras. Se eu venho aqui e dou Word, vai mostrar todas as palavras que tem no texto, que são os tokens, né? Que são um número bastante expressivo, por isso que tem um monte. Estou pedindo, aqui está mostrando até 100, pode aumentar, e vai mostrar. O que ela pode ter de interessante é para gerar listas de hashtags. Aqui vou dar. Se eu coloquei aqui o sinal aqui da hashtag mais asterisco e do start, olha, está mostrando todas as hashtags que tem aqui, né? Posso também ver todos os, por assim dizer, mentions. Então coloquei arroba, asterisco, start. Então Lula foi muito citado, André Janones foi muito citado. Você pode ter uma ideia de quem está aparecendo nessa conversação. E embora, lembrem com o detalhe, aparecendo esse sinal foi um sinal que apareceu no texto do tweet e permitiu ter esse dado, né? Eventualmente, se você está numa base que o campo mention não aparece, está em outra coluna, você pode gerar um novo texto para fazer diferentes tipos de contagem, né? Bem, aqui no Anticonc tem Word e Keyword. Qual a diferença? Keyword vai ter a ideia de nós termos o nosso corpus e utilizarmos uma coleta de palavras frequentes a partir de uma comparação com o que é chamado de corpus de referência. Um corpus de referência é um texto com o qual o nosso corpus original vai ser contrastado. Tá? Então, se usa muito para, dependendo do objetivo da pesquisa, né? Por exemplo, você quer ver a linguagem de um escritor, você tem o corpus, os textos que ele escreveu. Daí, eventualmente, você contrasta com textos de outros escritores do mesmo período, da mesma época, ou não, né? Ou de outro momento histórico. Tá? Eu já vi pesquisas em que, por exemplo, se pegou um discurso de posse presidencial e comparou com os conjunto de discursos de posses presidenciais elaborados em momentos anteriores, e isso daí vai destacar o que o texto tem de diferente, de significativo. Então, a ideia de ter o corpus e de ter um corpus de referência. Esse corpus de referência, muitas vezes o pesquisador busca em algum corpus já existente, ele downloada e coloca no programa, ou ele mesmo faz. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu vi do discurso, provavelmente ele estava em formato eletrônico, a pessoa gerou um TXT, colocou no programa, gerou a base de dados, etc. Eu também já vi coisas da pessoa contrastar, de repente, a linguagem de artigos científicos de uma certa área, daí compara com artigos científicos da outra. O texto do corpus não deve conter o do corpus de referência, não deve estar contido no do corpus de referência, ou seja, deve ser diferente. Também se diz que é interessante que o corpus de referência seja maior. Alguns falam de 2 a 5 vezes maior que do corpus de análise, né, o corpus de estudo. Bom, mas como é que a gente faz para colocar o corpus de referência no Anticonc? Vamos imaginar que eu comecei aqui sem corpus nenhum, né? Então repare que eu tenho aqui target corpus, que é o corpus de estudo, e corpus de referência. Então, lembrem que quando eu coloquei aqui, criei o corpus, eu salvei. Então eu vou pegar e vou transformar, vou deixar como corpus de estudo o Carlos Bolsonaro.
e vou imaginar que o meu corpus de referência é, por exemplo, aquele do Bolsonaro pedófilo como um todo. Coloquei, então, um como corpus de estudo e outros como corpus de referência. O arquivo DB, que está aqui nos nossos arquivos já salvos que nós estamos produzindo. Bom, retorno para a base e daí vocês vão notar que aqui à esquerda vai aparecer o Carlos Bolsonaro, que é o corpus de estudo, target corpus, e aqui esse outro conjunto. Talvez uma coisa interessante para comparar, para fazer efetivamente um corpus mais eficiente para comparar o do Carlos Bolsonaro, fosse um conjunto de tweets contemporâneos, mas de tweets gerais, né? Uma conversação de internet geral. De qualquer maneira, eu vou dar um start aqui para ele ver, para vocês terem uma certa ideia do que ele tem de diferente. Então ele vai dizer, TSE é muito diferente, conservadora, em relação a esse corpus que a gente tem. Então a ideia é um pouco essa, da comparação do Keyword para Word diferente. Eu vou para Word também, e o Word só vai fazer o do Carlos Bolsonaro, e vou dar um start, e vou gerar a nossa lista de palavras mais frequentes no texto. E vou notar que a gente vai gerar agora vamos ver a ferramenta nuvem de palavras, Word Cloud, e notem, eu posso gerar nuvens de palavras a partir de diferentes ferramentas, dimensões aqui do programa. Eu vou usar o Word mesmo. E vou aqui dar um Start. Aqui gerou. Mas reparem, há muita coisa que é ruído. Isso aqui, HTTPS, CO, E, O, DO, D, A, não são coisas muito interessantes, né, para nós termos na nossa nuvem de palavra, porque é ruído, né? Então, o que a gente faz? Eu venho em Settings, Global Settings, Tool Filters, e eu poderei subir uma lista de palavras que vai esconder, não vai contar certos tokens que não me interessam. Então, eu vou colocar hidden, né, esconder, e eu já produzi uma lista mais ou menos assim, e vou pegar essa lista. É realmente uma lista de palavras. Tá aqui, vou aplicar. Aplicou. Uma vez que está aplicada, reparem que se eu dou Start, aqui vai mudar bastante, porque várias daquelas palavras não vão ser contadas. Daí, eu poderei vir aqui e criar novamente a nuvem de palavras. Ele está processando. Então notem, já mudou bastante, né? Tem ainda algum ruídozinho que eu poderia tirar, mas já nota-se que isso daí foi muito falado pelo Carlos Bolsonaro. Fake news, democracia, censurado, TSE é justo, chama atenção. Esse termo conservadora, Jair, Elisa, teria que depois ver o que é essa Elisa e tal, né? E daí eu posso salvar essa nuvem de palavras aqui. Salvo, vai sair como um PNG. Vou colocar Carlos Bolsonaro, Word Cloud. Para concluir, eu salvei, né? Tá? Eu vou também produzir uma nuvem de palavras relacionada ao Carlos Bolsonaro e vou importar para um programa para a gente poder comparar e, enfim, encerrar essa demonstração de possibilidades do Antcoin com algo assim. Bem, então agora eu vou mostrar para vocês o resultado do André Janones que eu produzi. E nós podemos aqui comparar a diferenciação em termos de linguagem do André Janones e do Carlos Bolsonaro na última semana dos tweets com essa nuvem de palavras. Então você vê que ele fala muito Bolsonaro, o Carlos usa mais a mention, né?
O Carlos Bolsonaro falou muito sobre o TSE, ele falou muito sobre Lula, Bolsonaro, mais. Enfim, isso daí nos dá um panorama do que foi falado pelos dois na última semana da campanha. Eu também fiquei de apresentar para vocês alguns sites, alguns lugares onde há corpus para se buscar, caso você não pretenda produzir um próprio corpus de referência. Então, alguns espaços para buscar esses corpos conforme esses endereços aqui. E concluindo, eu queria recomendar, para efeito de entender melhor possibilidades de uso da linguística de corpos, esse artigo do Rodrigo Esteves de Lima Lopes e da Maristela Gabardo, onde eles vão usar dados do Facebook e vão usar uma série de estratégias de linguística de corpos para tratar esses dados. Conforme eles discutem, eles procuram aproximar essa estratégia de uma análise do discurso, e acho que faz sentido. E embora eles não usem o Anticoinc, tudo que eles fazem seria feito também para um programa como esse que nós vimos ao longo desse vídeo e nessa unidade do curso. Bom, agora vamos para a última dimensão, recomendação de possível estratégia analítica para os tweets, que é a questão da análise de redes.